qual o melhor momento para se ingressar com um pedido de recuperação judicial. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que divide com você conteúdos importantes de direito empresarial, sobretudo sobre o tema recuperação judicial. Meu caro colega, essa é a pergunta de ouro. Eu vou explorar com você algumas variáveis que você deve levar em conta, especialmente importantes quando você for definir que a estratégia mais adequada para o seu cliente é a recuperação judicial. E eu vou indicar 3 grandes variáveis. Antes, porém, eu quero que você dê uma pausa e curta o canal se ainda não curtiu. Também curta esse vídeo, faça comentários, sugira temas para a gente explorar aqui nesse bate-papo informal e que eu gosto muito de fazer. Olha só, meu caro colega, 3 variáveis. A primeira variável importante para você refletir sobre o melhor momento para ingressar em recuperação judicial é quando as execuções que já foram distribuídas contra o seu cliente ainda não afetam a gestão do caixa da empresa. Então, se você tem um cliente, uma empresa que lhe procurou para enfrentar e para construir estratégias em um cenário de crise, avalie se já existem execuções distribuídas. Se não existem, nós estamos em um cenário perfeito, porque você vai poder planejar o processo. Como não há execução distribuída, você tem condições de pensar os melhores caminhos para o ingresso em recuperação judicial, o que significa, eventualmente, inclusive, fazer um planejamento patrimonial dos coobrigados, tá bem? Mas esse é a primeira variável. Então, o melhor momento para se fazer recuperação judicial não é quando todas as execuções já foram distribuídas e o seu cliente está verdadeiramente desesperado porque perdeu o controle do fluxo de caixa. Nesse momento, quem sabe, a recuperação judicial não é uma alternativa, mas a única alternativa. Então, vamos pensar no melhor momento para o ingresso. O melhor momento é ou sem execuções distribuídas, caso raríssimo, muito difícil. Recentemente, eu assessorei uma empresa que tinha um conjunto de débitos, mas vinha repactuando esses compromissos e as instituições financeiras ainda não tinham distribuído as execuções. Mas isso é muito raro. Isso é muito raro. E esse caso mesmo que eu estava me referindo, em seguida as execuções já foram distribuídas. Então, vale a pena pensar nessa primeira questão. Execuções distribuídas é o exato momento para ingressar. Por quê? Porque o bloqueio de valores ainda não ocorreu. Porque você ainda pode utilizar do tempo dos embargos. Enfim, você ainda tem tempo para construir uma boa petição inicial. Até porque você sabe, petição inicial de recuperação judicial não é para armadores. Você não pode ingressar com um pedido de recuperação judicial e aguardar 40, 50, 60 dias para o deferimento, sob pena dessas execuções surtirem os efeitos esperados por parte dos credores. Tá bem? Então, essa é uma questão técnica que você não pode negligenciar. Isso nós vamos tratar em outro vídeo, em outro momento. A segunda variável que eu quero que você leve em conta. O melhor momento para ingressar com o pedido de recuperação judicial é quando você tem condições de planejar a operação da empresa no período mínimo de 180 dias. Então imagine a seguinte situação. A empresa tem uma série de execuções distribuídas, sabe que em breve terá dificuldades para responder a essas execuções, não tem caixa para pagar essa dívida, obviamente, mas ela tem caixa imediato, ou tem liquidez, ou tem crédito, para planejar a sua operação no próximo semestre, quiçá no próximo ano. Esse é o momento perfeito para ingressar em recuperação judicial. Porque esse planejamento tem que ser feito como aquela corrida em que o Ayrton Senna deu as últimas voltas na ponta dos dedos, sem poder mudar a marcha. Se você tem condições de planejar a operação por 6 meses, quiçá um ano, antes de ingressar com o pedido de recuperação judicial, você está no momento exato para fazer a RJ.
E aí você vai me perguntar, Marcelo, o que significa planejar a recuperação judicial? Significa organizar os insumos, organizar os fornecedores, organizar os fatores de produção da recuperanda para operar quando o crédito for interrompido. Que é isso que acontece. No período imediato após o deferimento do processamento da recuperação judicial, no período imediato, no mês seguinte, nos 2, 3 meses seguintes, os credores, as instituições financeiras não vão querer operar com a recuperanda. Razão pela qual a recuperanda não vai poder pensar que terá crédito no mercado. Óbvio que ela não terá. Bom, se ela não terá crédito no mercado, ela deve sim refletir como ela vai operar. Em regra, com pagamento à vista. Ou seja, é muito interessante, se a empresa que vai ingressar em recuperação judicial tiver condições, antecipar a compra de insumos, de matérias-primas essenciais à sua produção. Tá bem? E eu estou aqui explorando o momento ideal para o ingresso em recuperação judicial. Significa, a contrário senso, que se não estiverem presentes essas condições, também é possível ingressar em recuperação judicial. Agora, não se essa terceira condição não se fizer presente. Olha só, a terceira variável importante é a empresa estar em plena atividade econômica. Recuperação judicial, em última instância, pretende preservar a empresa em razão da sua função social. O fundamento maior do processo de recuperação judicial, o fundamento maior da recuperação judicial é a proteção ao agente econômico viável em razão da sua função social. A preservação da empresa se justifica em razão da sua função social. E o que mais é isso senão a preservação dos empregos, a preservação dos tributos e, pelo menos parcialmente, a preservação do interesse dos credores? É disso que se trata. Portanto, a terceira variável importante que você deve levar em conta ao ingressar com o pedido de recuperação judicial. E um cenário ideal é a empresa estar em plena atividade, produzindo seus produtos, prestando seus serviços, gerando os empregos que se propõe a gerar, contribuindo ao Estado por meio dos tributos e outras formas. Enfim, essa é a função social. E eu vou dizer mais para você que está comigo aqui, está pensando, estou provocando a sua inteligência, comente aqui o que você acha sobre essas ponderações. Esse terceiro aspecto, essa terceira variável é a mais relevante. Eu vou lhe dizer que se a empresa já não tem mais crédito, eu vou lhe dizer se a empresa já não consegue mais planejar a sua gestão, planejar o seu futuro financeiro, mas se a empresa estiver em atividade, se a empresa estiver com a sua função social preservada, por assim dizer, eu quero lhe dizer que recuperação judicial é sim um instrumento interessantíssimo. Portanto, não pense que, na medida em que eu abordo o melhor momento para ingressar em recuperação judicial, eu estou afirmando que, se não estiver no melhor momento, você não deve cogitar o ingresso em recuperação judicial. Você deve sim. A única alternativa para não se ingressar com o pedido de recuperação judicial é se a empresa não for viável, se a empresa não tiver operação em curso. Aí sim não cabe recuperação judicial, porque recuperação judicial consiste em uma verdadeira proteção por parte do Poder Judiciário da empresa em crise. Ao fim e ao cabo é disso que se trata. O Poder Judiciário vai olhar a empresa em crise e vai dizer, por um ano, eu vou lhe dar todas as condições para planejar o pagamento dos seus compromissos e retomar a sua atividade. O Poder Judiciário faz isso tendo por fundamento maior o princípio da preservação da empresa. E esse fundamento maior tem por alicerce a função social da empresa. Portanto, a terceira variável é simplesmente fundamental. E é a partir desses vetores que você deve pensar, que você deve conceber o ingresso com o pedido de recuperação judicial. Marcelo, fale-me mais sobre a terceira variável. Olha, eu poderia falar muito sobre o princípio da preservação da empresa. Eu vou lhe dar apenas uma sugestão. Busque no Tribunal de Justiça em que você atua este princípio nos
acórdãos, e você vai perceber que o vetor interpretativo primeiro dos conflitos inerentes ao processo de recuperação judicial, o vetor interpretativo mais relevante quando a controvérsia se aprofunda é o vetor do princípio da preservação da empresa. É o artigo 47. Portanto, quando os conflitos afloram, quando as questões mais graves são postas à análise do Poder Judiciário, o que vai reger a decisão, o que vai orientar o olhar do julgador, seja de primeira instância, seja dos tribunais, seja do Superior Tribunal de Justiça, é o princípio da preservação de empresa. E eu até estou pensando em produzir uma obra só sobre isso. Quando o princípio da preservação da empresa se concretiza. Porque você sabe, a minha perspectiva, por assim dizer, pedagógica é prática. O meu viés de análise jurídica é um viés pragmático. Eu gosto de compreender o processo à luz do direito e não estudar o direito para depois pensar no processo. Eu penso, por assim dizer, o direito na prática. Bom, espero que você tenha gostado desse aporte. Faça comentários aqui abaixo. O que você acha dessas minhas ponderações? Me diga também se existe algum tema aí que eu posso explorar e lhe ajudar. E em breve novidades. Um abraço, até mais.